a Bíblia e tal, eu quero conhecer mais. Então, vamos fazer isso aqui, deixa Deus ir ajudando a gente ao longo do tempo. E aí eu ia fazendo anotações pra mim mesmo, de passagens bíblicas, que eu falava, peraí, a medicina conta isso aqui, mas a Bíblia já relatava, né? Uma passagem que me chamou a atenção muito no começo. A gente fala sobre processos de pasteurização. Pegar um alimento, aquecer, pra não deixar crescer nenhum micro-organismo. E aí tem um capítulo do livro que eu chamo Pasteurização ou Mosaização. Porque Moisés participou de um processo muito curioso. Deus mandava o alimento segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas não mandava no sábado, que era o chamado maná. O pessoal na sexta-feira chegou para Moisés e falou, Moisés, a gente pode guardar a comidinha pra comer no sábado, igual a gente faz no aniversário? Sim. O bolo é mais gostoso no outro dia, a pizza, né? Quando a gente... E ele falou assim, pode, mas faça o seguinte, aqueçam, assem e cozinhem o que quiserem. Olha que interessante, isso está escrito em Êxodo, capítulo 16, versículo 23. Assem e cozinhem. E aí, um pouquinho mais abaixo diz, e eles comeram e não cresceu bicho algum. Naquele alimento aquecido. Mas falar disso, quase 2000 anos antes de Cristo, no texto do Pentateuco me chama a atenção, porque nos falava sobre vírus, bactérias. A gente conhece o meio microbiológico a partir do século XIX, no final. Né? Quando se percebe que as doenças seriam transmitidas, ou seja, não tem mais que 150 anos. O Brasil já era independente, não se falava nem micro-organismo. A universidade onde eu formei surgiu com o pessoal acreditando que existia a teoria da geração espontânea. Exatamente. Olha que louco. Exatamente. Eu falei, mas peraí, então vamos agora fazer correlações do que a Bíblia cita e do que a gente fala da medicina, que é uma mera novidade das últimas décadas. E aí daí veio o nome biblioquímica, um trocadilho de bioquímica com Bíblia. Isso mesmo. E virou um certo vento fresco nessa área, porque se falava muito da astronomia, o professor Adalto Lourenço, que eu respeito demais, que foi um grande mentor pra mim, infelizmente faleceu esse ano. Esse ano, exatamente. O Marcos Eberlin, que já veio aqui. Esteve aqui, né, muito amigo do professor, Adalto. do Adalto, realmente. E aí, uma vez ele falou pra mim, Thiago, eu fui um daqueles que desmatou aquela selva, mas a gente precisa de pessoas atrás pra manter a trilha aberta. Exatamente. E você é um deles. Isso falou pra mim presencialmente, aquilo me chamou a atenção em 2017. Foi quase um chamado, Foi né? quase um chamado. Você vê, eu não sabia que você conhecia o Marcos, não sabia que você conhecia o professor. Olha Adalto. só a conexão que existe além do que a gente imagina. É, muito louco. É Deus. Tô lembrando dele. Aí em 2016, eu fiz esse livro com a gráfica. Eu não tinha dinheiro pra fazer. Editora, nada. Não tinha. Se eu tivesse que esperar a editora, Ana, não ia dar certo. Aí eu falei, vou imprimir 1.800 livros e vamos ver o que dá. Em 3 meses vendeu tudo. Olha. E eu fui apresentar esse livro em Curitiba, numa igreja lá, Batista. Um dos funcionários da editora De Santos viu e me convidou pra gente poder fazer com essa nova capa. Com a capa, tudo direitinho. E já estamos aí quase, então, com 8 anos desse livro. Que legal. Embora muitos centros, como Rio de Janeiro e São Paulo, ainda não conhecem. Se você for acabando vendendo para as tuas praças universitárias, ou as igrejas onde você frequenta. Sim. Que legal. E a gente, assim, apresenta, então, a Bíblia de uma outra forma. Vou dizer que a Bíblia é a grande espada, mas aí seria um canivete. Vamos dizer assim, que ela só fala, olha, vale a pena você ler. Por mais que você não seja cristão, vale a pena ter o conhecimento bíblico. É uma Do cultura contrário, interessante. se chegar no Louvre, Museu do Louvre, 50% do Louvre é Bíblia. A sala de Mona Lisa, quando você olhar pra trás, tem um quadro enorme, que são as bodas de Caná. Olha só. Onde Jesus transforma água em vinho. Ele faz uma ideia toda anacrônica, colocando Veneza na história, mas coloca o símbolo do Pai, Filho e Espírito Santo, coloca ali o sacrifício da cruz, coloca o homem e a mulher casando. É interessante. Você sai de Mona Lisa, tem um corredor inteiro só de passagens bíblicas, porque era a forma de falar da Bíblia no momento que ninguém escrevia. Não tinha nem Era questão impressora. visual mesmo. Então, antes de Gutenberg, eu falava como? Através de imagens. Por isso, então, a arte tão